Olá, neste exemplo nós vamos utilizar o método indireto de Armstrong para projetar um modulador. O enunciado, isso se refere a uma questão lá do livro, projetar apenas o diagrama em blocos, um modulador indireto de Armstrong para gerar uma portadora FM com uma frequência de 98,1 MHz e um ΔF de 75 kHz, a disponibilidade de um gerador de FM de banda estreita com frequência portadora de 100 kHz e desvio em frequência de 10 Hz. No estoque, há um oscilador de frequência ajustável na faixa de 10 a 11 MHz. Há ainda diversos dobradores, triplicadores e quintuplicadores de frequência. Então, a ideia do método de geração indireta de Armstrong é você partir de um sinal FM de banda estreita, que aqui está com a sigla em inglês, NB-FM. Então, um sinal desse tipo, FM de banda estreita, ele possui um beta muito menor do que um. No nosso caso aqui, se a gente fosse estimar com os parâmetros que estão colocados, né, o beta ele vai ser o ΔF dividido pela banda do sinal. O ΔF aqui nesse caso é 10 Hz. E a banda de um sinal típico em FM, ela está na faixa dos 15K. Então vemos aqui que 10 sobre 15K é algo que é bem menor do que 1 e, portanto, esta é uma estimativa razoável. Quer dizer que um, um sinal com ΔF de 10 ele segue a aproximação banda estreita. Então, o que é que se faz? Se gera um FM banda estreita, e ele vai possuir a sua frequência da portadora FC1 e vai possuir aqui um delta F1. E foi colocado aqui nesse problema, né? A frequência da portadora aqui, desse sinal de banda estreita, ela vale 100 kHz aqui nesse caso. E o delta F1 também ele foi dado, ele vale 10 Hz. O objetivo final é você conseguir elevar a frequência da portadora e o ΔF para valores finais que foram dados. Os valores finais da frequência da portadora vai ser aqui o FC4, como está colocado aqui nesse nosso diagrama, de 98,1 MHz e um ΔF final, ΔF4, de 75 kHz. Então a gente vai fazer uso da estrutura para chegar aqui nesse objetivo final. O que é que se utiliza para isso daí, né? Lá na teoria nós vimos que tinha uma coisa chamada de multiplicador de frequência. E na realidade você usava elementos não lineares para multiplicar a frequência e o ΔF de um sinal. Então, se você tinha lá uma não linearidade e elevava ao quadrado, por exemplo, isso daqui fazia, né, com que a sua frequência lá da portadora, né, passasse a 2 vezes e o seu ΔF ele também era multiplicado por 2. Então, a gente vai usar essa ideia para elevar aí a frequência e o ΔF do sinal. O que é que a gente vai fazer? Então, o que é que nós dispomos para fazer essa operação de multiplicação? Aqui foi dito, né, que nós temos dobradores, triplicadores e quintuplicadores de frequência. Então, a gente vai poder multiplicar por 2, vai poder multiplicar por 3 e vai poder
multiplicar por 5 a frequência. E há diversos deles. Então, a gente pode multiplicar por 2 mais de uma vez, por 3 mais de uma vez e por 5 mais de uma vez, aí, da forma como a gente queira, né? Então, a gente vai fazer uso disso aí. Então, vamos partir para onde a gente quer chegar. Então, nós temos um ΔF final, que vale, é o delta, chamado ΔF4, um ΔF inicial, que vale 10 Hz. Então, se a gente dividir o final pelo inicial, 75K por 10 Hz, nós vamos ter aqui 7.500 essa razão. Como está colocado aqui nesta parte aqui, solução. Então, dividindo um pelo outro, nós vamos ter um fator de multiplicação de 7.500. Se nós fatorarmos isso daqui, nós vemos que nós temos que duplicar duas vezes, temos que triplicar uma vez e quintuplicar 4 vezes. Bem, nós poderíamos fazer tudo isso aqui, toda essa multiplicação de uma vez. Mas repare que se você multiplicar 7.500 pelo ΔF1, você vai ter o ΔF4 aqui considerado. Mas se você multiplicar 7.500 pela frequência da portadora aqui, né, você vai passar em muito, né? Você vai aqui, nesse caso, é, é, o passar aí dos 750 MHz aqui, se eu não estou enganado, né? Então, a multiplicação por um elemento só, né, de uma única vez, ela vai atender o requisito de você chegar lá no ΔF que está querendo, mas não vai atender o requisito de chegar na frequência da portadora de 98,1 MHz. Então, a gente vai usar a seguinte estrutura. A ideia é dividir esta multiplicação de 7.500 em duas partes, que a gente vai chamar de M1 e a outra parte vai chamar de M2, que é o que está colocado aqui. Multiplicador M1 e um multiplicador aqui no estágio final M2. E nesse meio tempo, a gente vai usar aqui um misturador, um mixer. E o que é que esse mixer vai fazer? Ele vai baixar a frequência baseado aqui na frequência do oscilador. Então, você fez o primeiro estágio, multiplicou tanto a frequência da portadora quanto o ΔF, só que vai precisar baixar essa frequência da portadora. Então, você usa um mixer para isso, e o mixer não vai mexer no seu ΔF, então o ΔF ele continua lá do jeito que está, né? Então, o misturador e o filtro aqui para selecionar aqui a componente na frequência apropriada que você quer, você vai gerar aqui uma frequência, ou você vai transformar o sinal, né, num sinal cuja portadora é de uma frequência mais baixa. Então, vamos equacionar isso da forma como está colocado aqui. Então, vai sair um FC1 do gerador de banda estreita, com ΔF, vai por um multiplicador M1, e na saída desse multiplicador, nós vamos ter uma frequência FC2, que vale a frequência FC1 de entrada, multiplicado pelo multiplicador M1. Então, nós fizemos essa segunda parte. O que é que o misturador vai fazer? O misturador ele vai receber na entrada aqui uma frequência FC2 e você vai estar multiplicando aqui por uma frequência do oscilador que a gente aqui está chamando de FLO. Aí. Vai multiplicar esse sinal por esse outro, né? E você vai filtrar aqui uma frequência FC3, né? Então, a ideia aqui é que você filtre na frequência mais baixa, porque o misturador, né, ele faz na hora que você multiplica, fizer a decomposição do cosseno, você vai ter lá dois sinais. A gente quer pegar o sinal de frequência mais baixa, né, e
não tá interessado na frequência mais alta. Então, o que a gente está interessado é escolher uma frequência aqui do oscilador que ela seja a frequência FC2, né, menos a frequência FC3. Na hora que a gente multiplicar isso por isso, né, os dois sinais, você vai ter o FC2 ele se cancelar aqui com FC2 e você vai sobrar aqui com o FC3 no caso, e você ainda vai ter uma frequência aqui que vai ser a soma disso daqui, né? E vai ser 2FC2 menos FC3. Essa aqui você não está interessada porque você vai colocar lá o filtro lá na frequência FC3. Então, na hora que você fizer isso, né, você vai gerar uma, uma frequência lá FC3, que ela vai ser a diferença entre a FC2 menos a frequência do oscilador. Se tiver um pouco em dúvida aqui em relação a isso, vá lá, dê uma olhada lá no quando abordamos o misturador. Finalmente, né? Então, o misturador, o que é que ele fez, né? Nós agora temos a frequência mais baixa, FC3, temos aqui o delta F3 e passamos aqui para o multiplicador, que o multiplicador vai multiplicar tanto a frequência da portadora quanto o delta F. Então, nós vamos ter o FC4 como sendo o FC3 multiplicado pelo o M2. Então, a gente pode equacionar essas coisinhas todas aqui, né? Eu tenho aqui que o FC4 vai ser o M2 vezes o FC3. Isso aqui é o M2. O FC3 vai ser o FC2 menos o FLO. E isto aqui vai ser o M2. O FC2 vai ser o M1 FC1 menos o FLO. Expandindo, nós vamos ter M2 M1 FC1 menos aqui o M2 FLO. Daqui nós sabemos que M2 vezes M1 é igual a o 7.500. E nós sabemos também, né, que tudo isso aqui é igual ao FC4, que o FC4 vai ser 98,1 MHz. Nós também sabemos que o FC1 foi dado aqui no problema, ele vale 100 kHz. De forma que, se a gente isolar aqui essa expressão, nós vamos ter M2FLO igual a 651,9 MHz. Aqui vai ser um jogo de ajuste, né? Você sabe que o seu FLO ele está entre 10 e 11 MHz. Então, como ele está entre 10 e 11 MHz, nós vamos ter que o nosso M2 ele vai ter que estar entre 59,26 e vai ter que estar entre 65,1, baseado aqui no valor do FLO que a gente tem. Então, como o M2 ele vai ter que ser formado a partir das potências aqui de 2, de 3 e de 5, como está colocado aqui, o único valor que atende essas condições é o M2 igual a 60. Você pode para isso aqui. Na hora que você faz o M2 igual a 60, você já acha que o M1 é igual ao 125. E fazendo a
divisão, né, a substituição, está colocado aqui na expressão, né? Então, se a gente pegar e substituir o M2 por esse valor, a gente vai ter o FLO igual a 10,865 MHz. Pronto, né? Descobrimos aqui a frequência do oscilador, ela está entre 10 e 11 MHz, como está colocado. E agora a gente vai revertendo aqui o problema, né, para achar as demais componentes aí que a gente poderia achar. Nós sabemos, por exemplo, que o delta F2 é o M1 vezes o delta F1, né, já que o multiplicador multiplica tanto o FC1 como o delta F1. Então, a gente vai ter o delta F2 de 1,25 MHz e vai ser igual ao delta F3, porque o delta F3, como nós temos o, o mix, aí o mixer não vai alterar aí o valor do delta F. O FC3, a gente usa a expressão FC2 menos o FLO, né? Já que o FC2 é simples também de fazer, o FC2 aqui você vem colocar aqui, o FC2, ele vai ser o FC1 vezes o M1. O FC1 é 100 kHz, né? Como está colocado. O M1 é 125. Então, você vai ter um FC2 igual aqui vai ser 12,5, né, megahertz. Então, FC2, 12,5 MHz. Subtrai aqui ele aqui do FLO. Aí nós vamos ter o FC3. Então, FC3 vai ser o FC2 menos o FLO. E isso aqui vai ser 1,635 MHz. Então, aqui a gente achou, né, todas as frequências correspondentes do diagrama. Nós vimos que nós vamos partir de um sinal banda estreita, frequência de 100 kHz, passando pelo primeiro multiplicador de 125, nós vamos chegar à frequência FC2 de 12,5 MHz. Depois, com o misturador, nós vamos baixar esta frequência para uma frequência FC3 de 1,635 MHz. E depois nós passamos pelo estágio final de multiplicação, que vai multiplicar 1,635 pelo fator aqui de 60, o M2, e você vai chegar lá na frequência de 98,1 MHz. Da mesma forma, o delta F ele começa com 10 Hz. Depois da primeira multiplicação, o delta F aqui ele vai passar para 1,25 kHz, vai se manter em 1,25 kHz até aqui a entrada do segundo multiplicador, e depois desse segundo multiplicador, ele passa lá para o valor final de 75 kHz. Então, essa aqui é o método de geração indireta do Armstrong de uma maneira simplificada, né, em que a gente fez aí o diagrama de bloco desse tipo de método de geração. Então, é isso.